Existe uma guerra invisível acontecendo dentro de você agora mesmo. Uma guerra entre o soberano que você deveria ser e o escravo emocional que te ensinaram a aceitar como normalidade. A dependência emocional não é fraqueza temporária. É veneno lento que corrói sua capacidade de decisão, destrói seu valor percebido e transforma cada relacionamento em prisão voluntária. Você vai atravessar 3 fases irreversíveis. Descobrirá como essa dependência foi instalada em você, aprenderá o sistema maquiavélico de soberania emocional que príncipes usavam para manter poder absoluto e dominará as etapas práticas de desintoxicação afetiva. Maquiavel escreveu: "É melhor ser temido do que amado." Ele não falava de crueldade, falava de não mendigar afeto. Deixe nos comentários: "Eu aceito a jornada." A arquitetura da escravidão emocional. Imagine uma criança de 6 anos chegando da escola com um desenho amassado nas mãos. "Pai, mãe, olha o que eu fiz." Mas os pais estão no sofá, celulares nas mãos. Depois dizem sem olhar. Ela espera. 10 minutos. 20. Desiste. No dia seguinte cai no parquinho, machuca o joelho e chora. Desta vez, atenção imediata. Abraço. Cuidado. E ali, sem que ninguém perceba, o cérebro dela registra dor emocional. Lê-se atenção garantida. Conquista. Essa é a indiferença. Essa criança é você. A dependência emocional não nasce de um trauma gigantesco. É construída tijolo por tijolo através de milhares de micro-interações. Arquitetura psicológica instalada por pessoas que te amavam, por um sistema que julgava te preparar para abrir a vida. Disfarçada de virtude. Existem 5 mecanismos invisíveis que mantêm você preso. Primeiro, condicionamento de validação externa. Desde criança, você foi treinado para buscar aprovação fora de si. Nota boa? Abraço dos pais. Comportamento adequado? Elogio do professor. Seu valor sempre foi medido por olhos externos, nunca internos. Segundo, o mito do amor incondicional. Te ensinaram que amar é estar disponível sempre, abrir mão de si pelo outro, sofrer calado porque amor verdadeiro não desiste. Isso não é virtude. É programação de escravidão disfarçada de romantismo. Maquiavel escreveu: "Quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende mais sua ruína do que sua preservação." Ele não falava de egoísmo. Falava de não negociar sua essência por migalhas de afeto. Terceiro, culpa social pelo desapego. Quando você estabelece limites, te chamam de frio. Quando prioriza sua paz, te acusam de egoísta. A sociedade pune o desapego e glorifica o martírio emocional. E você, querendo pertencer, aceita essa prisão e defende as grades. Quarto, economia de escassez afetiva. Crescemos acreditando que amor é recurso raro, que se alguém nos escolheu, devemos agarrar com unhas e dentes. Escassez artificial cria dependência. A crença em escassez afetiva cria mendigos emocionais. Quinto, identidade terceirizada. Você define quem é através de como os outros te veem. Sou bom namorado porque ela disse. Sua identidade não está ancorada em você, está flutuando em aprovações externas. Quando essas aprovações somem, você desmorona, porque sem o olhar do outro você não sabe quem é. Quantas vezes você já mandou mensagem para quem não respondeu e ficou horas criando teorias, se corroendo? Quantas vezes permaneceu onde era opção, não prioridade, porque terminar parecia pior que a humilhação diária? Isso não é amor. É vício. Seu cérebro processa a validação como processa drogas, dopamina, reforço, tolerância crescente. Quando a validação some, síndrome de abstinência. Pânico de que você vai morrer se não receber aquela confirmação de que ainda importa. Você não é culpado por ter dependência emocional. Foi programado para isso. Mas a responsabilidade de desinstalar? Essa é sua. O carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa, e só você tem a chave. O mito do amor verdadeiro. Existe uma história que Hollywood vende há décadas. Disney implantou em você antes mesmo de conseguir escrever seu próprio nome, a narrativa do amor verdadeiro. Aquele que supera tudo, que perdoa infinitamente, que permanece incondicional mesmo quando está te destruindo. Você comprou essa mentira. Todos compramos. Te ensinaram que amar alguém significa estar disponível sempre. Maquiavel escreveu: "Quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende mais sua ruína do que sua preservação." Ele não estava falando de tirania. Estava falando de algo brutal e necessário. Não negocie sua essência por migalhas de afeto.
Não destrua o que você é real esperando se tornar o que alguém quer que você seja. O amor verdadeiro que te venderam tem 3 distorções fatais. Primeira, amor é sacrifício constante. Te ensinaram que quanto mais você se sacrifica, mais você ama. Que abrir mão de si mesmo é nobreza. Mas se você se esvazia completamente pelo outro, o que sobra para ser amado? Você se torna reflexo, fantoche. E ninguém ama reflexos. Você pode ser necessário, conveniente, útil. Mas amado? Impossível. Porque não há nada ali para amar. Segunda, se é difícil, é porque vale a pena. Venderam essa ideia como se sofrimento fosse certificado de qualidade. Se vocês brigam muito, é porque o amor é intenso. Não. Se você briga muito, é porque há incompatibilidade ou toxicidade. Amor não deveria ser guerra de trincheiras onde você acorda todo dia sem saber se vai sobreviver. Intensidade não é volatilidade. Paixão não é caos. E romantizar sofrimento é apenas aceitar o inaceitável com narrativa mais bonita. Terceira, amor verdadeiro não desiste. Esta é a mais perigosa, porque ela te prende em relacionamentos que já morreram há anos. Te faz acreditar que permanecer é lealdade quando é apenas medo. Maquiavel sabia. Relacionamentos meio mortos são os mais destrutivos. Ou a vida plena ou a saída. Não existe meio termo digno. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu aguentei anos porque eu amava de verdade? E quando você pergunta, mas a pessoa te tratava bem? A resposta é não. Mas vocês eram felizes? Não. Mas havia respeito mútuo? Não. Então o que havia? Apego disfarçado de amor. Medo disfarçado de compromisso. Dependência emocional disfarçada de fidelidade. O amor real não é incondicional. É seletivamente condicional. Tem critérios. Tem dignidade. Tem limites. Está anunciando desespero. E desespero não gera respeito. Gera exploração. Você já teve algo que conseguiu fácil e não valorizou? Uma promoção sem luta, um curso gratuito que não terminou? Agora pensa. Já lutou por algo difícil e quando conquistou, tratou como tesouro? Mesma lógica. Quando você se torna fácil, previsível, sempre disponível, seu valor percebido desaba. Você não é mais o prêmio, é a consolação. Agora você não consegue mais decidir sem aprovação externa. Não confia no seu próprio julgamento. E quando você perde autonomia, perde tudo. Porque um ser sem autonomia não é soberano, é súdito. Terceiro, magnetismo invertido. Este é o mais cruel. Dependência emocional não só te impede de atrair pessoas de valor. Ela ativamente atrai predadores e repele soberanos. Porque pessoas saudáveis, autossuficientes, fogem de quem é emocionalmente dependente. Mas sabe quem não foge? Narcisistas, manipuladores. Pessoas que precisam de alguém frágil para se sentirem poderosas. Sua dependência é ímã para o pior tipo de relacionamento possível. E aqui está o círculo vicioso. Você atrai predadores porque é dependente. Os predadores te tratam mal. Não conscientemente, mas inconscientemente. Porque dependência te dá algo. Te protege da responsabilidade total pela sua vida. Se você falha, pode culpar quem não te apoiou. Se está infeliz, pode culpar quem não te escolheu. A dependência é prisão, sim, mas também é refúgio. E largar esse refúgio significa assumir que daqui para frente, tudo o que acontece é responsabilidade sua. O princípio do príncipe. Florença, 1513. Niccolò Machiavelli está exilado, destruído politicamente, sem dinheiro, sem poder. Mas ele tem algo que ninguém pode tirar. Clareza brutal sobre como o poder funciona. E naquele pequeno quarto, ele escreve O Príncipe, um manual que vai ser chamado de diabólico por séculos. Não porque ensinava maldade, mas porque expunha verdades que a sociedade preferia manter ocultas. Uma dessas verdades vai destruir tudo que você acredita sobre relacionamentos. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. E todo mundo interpreta errado. Acham que ele está defendendo tirania, crueldade, falta de empatia. Não. Ele está fazendo uma observação cirúrgica sobre dinâmica de poder. Quando seu valor percebido depende do afeto de outra pessoa, você é vulnerável. Quando seu valor percebido é independente, você é soberano. Traduzindo para relacionamentos modernos, enquanto você precisa que alguém te ame para se sentir valioso,
Você é escravo emocional. Quando você é valioso independentemente de quem te ama, você se torna magneticamente atraente. Este é o princípio do príncipe aplicado à vida afetiva. E tem 3 camadas. Primeira, soberania emocional. Maquiavel aconselhava príncipes a não dependerem da lealdade incerta do povo para manter poder. Deviam ter exércitos próprios, recursos próprios, legitimidade própria. Porque lealdade baseada em conveniência desaparece quando a conveniência muda. No relacionamento, o mesmo. Se sua paz mental depende de uma mensagem de volta, de um elogio, de validação externa constante, você não tem soberania. Você é refém. E reféns não são respeitados. São tolerados quando conveniente, descartados quando não. Segunda, valor não negociável. Maquiavel ensinava que príncipes não deveriam negociar com rebeldes, não por orgulho, mas por estratégia. Porque cada negociação sinaliza fraqueza. Cada concessão convida novas exigências. Nos seus relacionamentos, quando você negocia seus limites, quando aceita menos do que merece para não perder a pessoa, quando tolera traição esperando mudança, você não está sendo compreensivo. Está anunciando que seu valor é negociável. E coisas negociáveis sempre desvalorizam. Terceira, medo reverencial, não amor desesperado. Aqui está a parte mais mal compreendida. Maquiavel não defendia ser cruel. Defendia ser respeitado. É melhor ser temido do que amado. Significa, é melhor que as pessoas respeitem suas consequências do que amem sua disponibilidade incondicional. Porque amor sem respeito vira abuso. Disponibilidade sem limites vira exploração. Quando você estabelece consequências reais, se você fizer X, eu faço Y significa minha saída, as pessoas param de testar seus limites, não por medo de você, por respeito ao que você representa. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você precisa de alguém, mais essa pessoa quer estar perto. Não porque você é frio, mas porque autossuficiência é atraente. Desespero é repulsivo. Sempre foi. Autossuficiência afetiva. As 7 camadas. Você conhece a história de Júlio César atravessando o Rubicão? Aquele momento onde ele disse Alea jata est, os dados foram lançados e mudou a história de Roma para sempre? Não foi coragem cega, foi soberania absoluta. César não precisava da aprovação do Senado para saber seu valor. Não mendigava legitimidade. Ele era legítimo por existência própria. Essa é a autossuficiência afetiva. E ela não é dom, é sistema. Maquiavel estudou homens como César e concluiu algo brutal. Poder real não vem de ser amado pelas massas, vem de não precisar delas para existir. Aplicado à sua vida emocional, você não precisa ser escolhido por alguém para ter valor. Seu valor é intrínseco. E quando você internaliza isso, o jogo muda completamente. Mas como você constrói isso? Através de 7 camadas. Camada 1. Identidade ancorada internamente. Pare de definir quem você é através dos olhos dos outros. Você não é bom namorado porque ela disse. Você é o que você decide ser, baseado nos seus valores, não na aprovação externa. Liste 5 características suas que existem independentemente do que qualquer pessoa pensa. Se você tem dificuldade, sua identidade está terceirizada. Camada 2. Paz mental como não negociável. Maquiavel escreveu: o príncipe sábio deve escolher homens sábios. Só permita em sua vida pessoas que contribuem para sua paz, não que a destroem. Sua paz mental não pode depender de uma mensagem de volta. Ela é condição prévia, não resultado. Quantas pessoas na sua vida agora são drenos emocionais constantes? E por que você ainda permite isso? Camada 3. Abundância percebida. Enquanto você acredita que amor é escasso, você vai agarrar qualquer coisa com desespero. Mas abundância não é ter 1000 opções. É saber que se a pessoa atual sair, você não desmorona. Porque você está completo sozinho. O relacionamento é complemento, não fundação. Quando você entende isso, para de tolerar desrespeito por medo de ficar sozinho. Camada 4. Limites não negociáveis. Você estabelece um limite. Se você fizer X, eu faço X. A pessoa faz X. E você não faz X, negocia. Dá segunda chance. E seu limite vira piada. Soberanos não negociam limites. Estabelecem consequências e as executam. Sem drama, sem raiva. Simplesmente fazem. Camada 5. Validação interna. Você precisa se tornar sua própria fonte de aprovação.
Quando você faz algo bem, você reconhece internamente. Não espera elogio externo para sentir orgulho. Você se torna juiz e júri de si mesmo. E isso não é arrogância, é maturidade. Arrogância precisa provar valor. Maturidade simplesmente o tem. Camada 6. Projeto de vida independente. Seus sonhos não podem estar conectados à presença de outra pessoa. Se seu plano é casar e ser feliz, seu plano depende de alguém te escolher. Se seu plano é construir X, alcançar XY e compartilhar isso com quem merecer estar ao meu lado, seu plano é soberano. A pessoa complementa, não define. Camada 7. Disponibilidade estratégica. Pare de estar disponível sempre. Não é joguinho. É respeito pelo seu tempo. Você tem vida própria, projetos próprios. Quando alguém te procura, você responde quando pode, não quando a pessoa quer. Maquiavel ensinava príncipes a não estarem sempre acessíveis, porque a acessibilidade constante destrói percepção de valor. Essas 7 camadas não se instalam da noite para o dia. São construídas decisão por decisão. Mas quando você as tem, o mundo te trata diferente, porque você emana autossuficiência, e autossuficiência é magnética. Porque aqui está o paradoxo. Quanto menos você precisa de alguém, mais as pessoas querem estar perto. Não por manipulação, mas porque pessoas são atraídas por quem está completo, por quem não tem buracos emocionais esperando ser preenchidos. O paradoxo do desapego. Tem uma história sobre Alexandre o Grande, que poucos conhecem. Quando conquistou o Império Persa, o rei Dário III enviou mensageiros oferecendo metade do império, sua filha em casamento e uma fortuna inimaginável. Parmenion, general mais experiente de Alexandre, disse: "Se eu fosse Alexandre, eu aceitaria." Alexandre respondeu: "Se eu fosse Parmenion, eu também aceitaria." E rejeitou tudo, não porque fosse arrogante, mas porque entendia algo que Maquiavel formularia séculos depois. O poder real não está em acumular, está em não precisar. Este é o paradoxo do desapego. E ele vai destruir tudo que te ensinaram sobre como conquistar pessoas. Porque a verdade brutal é esta: quanto menos você precisa de alguém, mais essa pessoa quer estar perto. E quanto mais você demonstra necessidade, mais você repele. Não é manipulação, é dinâmica humana gravada no nosso cérebro há milênios. Vamos quebrar em 3 camadas. Primeira, escassez atrai, abundância magnetiza. Pensa na última vez que você realmente quis algo. Você brigou por aquilo, perseguiu, investiu energia. Por quê? Porque era raro, difícil de obter. Agora pensa na última coisa que te ofereceram de graça, sem você pedir. Você valorizou? Provavelmente não. O cérebro humano foi programado para valorizar escassez. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre cancelando seus planos, você não está provando amor. Está anunciando abundância excessiva. E abundância excessiva destrói valor. Mas aqui está o truque que Maquiavel entendia. Você não finge escassez. Você vive uma vida tão completa que escassez é consequência natural. Você não joga joguinho de "vou demorar 3 horas para responder para parecer ocupado." Você demora 3 horas porque estava genuinamente construindo algo que importa. E isso é magnetismo real. Segunda, necessidade repele, escolha atrai. Quando você diz "eu preciso de você", o que a pessoa ouve é "eu sou incompleto sem você." E ninguém quer carregar o peso de completar outro ser humano. É fardo, é prisão. Mas quando você diz, através das suas ações, "eu sou completo sozinho, mas escolho estar com você", o que a pessoa sente é privilégio, porque ela não está preenchendo o vazio. Está sendo convidada para algo que já estava inteiro. Maquiavel escreveu sobre príncipes que governavam por necessidade do povo versus príncipes que governavam por legitimidade própria. Os primeiros eram escravos da opinião pública. Os segundos eram soberanos. Nos seus relacionamentos, a mesma lógica. Se você está com alguém porque precisa, você é refém. Se você está porque escolhe, você é soberano. E soberanos são respeitados. Terceira, investimento emocional assimétrico. Este é o mais difícil porque vai contra tudo que Hollywood ensinou. A regra é brutal. Em qualquer relacionamento, quem investe mais emocionalmente tem menos poder. Não porque poder seja objetivo, mas porque investimento desproporcional cria dívida emocional. E dívida emocional gera ressentimento. Quando você está dando 80% e recebendo 20%, você não está sendo generoso. Está criando desequilíbrio. E desequilíbrio eventualmente desmorona. O desapego não é frieza.
É equilíbrio consciente. É dar na mesma proporção que você recebe. É saber quando parar de investir em quem não investe de volta, não por vingança, por arquitetura sustentável. E aqui está onde o paradoxo se completa. Quando você para de investir desproporcionalmente, duas coisas acontecem. Ou a pessoa percebe o desequilíbrio e corrige, ou ela se afasta definitivamente. E ambos os resultados são vitórias. Alexandre rejeitou metade do império porque sabia que aceitar seria admitir que precisava. E quando você precisa, você negocia de posição fraca. Quando você não precisa, você escolhe de posição forte. Estratégia de investimento emocional. Warren Buffett tem uma regra que destruiu todos os seus concorrentes. Nunca invista em algo que você não entende completamente. Parece simples, mas a maioria dos investidores ignora essa regra e perde tudo, porque investir sem estratégia não é coragem. É burrice disfarçada de esperança. Nos seus relacionamentos, a mesma lógica. Você está investindo energia emocional sem estratégia, sem critérios, sem reciprocidade mapeada, e está pagando o preço. Maquiavel nunca usou a palavra amor em O Príncipe, mas ele entendeu algo fundamental sobre lealdade. Você não investe naquilo que não retorna valor proporcional. Não por frieza, por sustentabilidade, porque investimento desproporcional eventualmente colapsa. Sempre. Vamos construir em 3 camadas. Primeira, mapeamento de reciprocidade. Antes de investir mais, você precisa saber o que está recebendo. E aqui está o erro. Você mede investimento emocional pelo que você sente, não pelo que você faz. Mas eu amo tanto. Isso é sentimento, não investimento. Investimento é ação mensurável. Tempo, disponibilidade, energia, sacrifícios concretos. Faz esse exercício brutal. Lista os últimos 10 investimentos emocionais que você fez. Cancelei meus planos para estar disponível. Escutei durante 2 horas sem reclamar. Agora lista os últimos 10 investimentos que a pessoa fez em você. Se a proporção é 8:2, você está num relacionamento com desequilíbrio fatal. E desequilíbrio não se sustenta. Ou você corrige, ou você sai. Segunda, sistema de espelhamento calculado. Maquiavel aconselhava príncipes a tratarem aliados com a mesma medida que eram tratados. Reciprocidade estratégica. Se você investe 80% e recebe 20%, você reduz seu investimento para 20%. Não por vingança, por equilíbrio. E 2 coisas acontecem. Ou a pessoa percebe o desequilíbrio e começa a investir mais, corrigindo o relacionamento. Ou ela se afasta, revelando que nunca foi relacionamento real, apenas conveniência. E aqui está o que ninguém te conta. Ambos os resultados são vitórias. Se ela corrige, você tem relacionamento saudável. Se ela se afasta, você economizou anos de energia em quem não merecia. A única derrota real é continuar investindo desproporcionalmente enquanto sua alma é drenada. Terceira, portfólio emocional diversificado. Esta é a que mais incomoda. Você está colocando toda a sua energia emocional em uma pessoa. Toda a sua paz mental depende de um relacionamento. Se essa pessoa sair, você desmorona. Isso não é amor, é dependência. E dependência é o oposto de estratégia. Investidores inteligentes diversificam. Não colocam tudo numa ação. No emocional? Idêntico. Você precisa de múltiplas fontes de satisfação afetiva, projeto profissional que te realiza, amizades genuínas, hobbies que te completam, propósito que transcende relacionamento romântico. Quando você tem portfólio diversificado, nenhuma pessoa tem poder de te destruir. E aqui está o paradoxo final. Quando você diversifica, quando para de colocar todo o peso emocional em uma pessoa, essa pessoa te valoriza mais. Porque inconscientemente ela sente que não tem monopólio sobre você, que você pode caminhar. E isso gera respeito. Porque ninguém respeita quem não tem opção de sair. A estratégia de investimento emocional não é sobre ser calculista. É sobre ser sustentável. É sobre construir relacionamentos que não colapsam porque uma das partes está exausta. É sobre reciprocidade consciente, equilíbrio mensurável, dignidade preservada. O soberano emocional investe estrategicamente, monitora retorno, ajusta a proporção e caminha quando o desequilíbrio é estrutural. Desintoxicação prática. Teste da soberania. Você já atravessou a parte mais difícil. Você entendeu como a dependência foi instalada, desconstruiu o mito do amor que te prendeu e dominou os princípios maquiavélicos de soberania. Agora falta a parte que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente transforma. Aplicação prática. Vamos começar com as 7 etapas de desintoxicação emocional que você pode implementar nas próximas 48 horas. Etapa 1.
Auditoria de relacionamentos. Pegue papel e caneta agora. Liste todos os relacionamentos importantes: romântico, familiar, profissional, amizades. Ao lado de cada um, honestamente, coloque a proporção de investimento. Você dá 80%? 50%? 20%? A pessoa retorna quanto? Essa auditoria revela onde você está drenando energia em vão. Etapa 2. Corte o cordão digital. Identifique a pessoa que mais drena sua paz mental. Por 7 dias, 0 contato iniciado por você. Não bloqueie, não explique, não crie drama. Simplesmente pare de ser o primeiro a procurar. Observe o que acontece. Ou a pessoa percebe sua ausência e investe, ou ela não nota e você tem sua resposta. Etapa 3. Reinstalação de identidade. Escreva 10 características suas que existem independentemente de qualquer opinião externa. Não vale, sou bom pai porque minha filha disse. Vale, sou disciplinado porque acordo às 5 horas todos os dias há 2 anos. Ancore sua identidade em fatos, não em aprovações. Etapa 4. Projeto de vida solo. Defina um objetivo para os próximos 6 meses que não envolva nenhuma pessoa. Não é melhorar meu relacionamento. É construir meu negócio, correr meia maratona, dominar uma habilidade. Algo que você faria mesmo se estivesse completamente sozinho. Isso reconstrói a autossuficiência. Etapa 5. Limites não negociáveis. Escolha 3 comportamentos que você não tolerará mais. Não respondo mensagens fora do horário X. Não cancelo meus planos por disponibilidade de última hora. Não aceito ser segunda opção. Comunique uma vez e implemente sempre. Etapa 6. Espelhamento imediato. Nas próximas 48 horas, reflita exatamente a energia que recebe. Alguém demora 6 horas para responder? Você demora 6 horas. Alguém cancela em cima da hora? Você faz o mesmo na próxima vez. Sem explicação, sem culpa. É equilíbrio consciente. Etapa 7. Validação interna diária. Todo dia antes de dormir, liste 3 coisas que você fez bem e que ninguém precisa saber. Não poste, não conte, não busque reconhecimento. Celebre internamente. Isso treina seu cérebro a valorizar a aprovação própria acima de externa. Agora, o teste da soberania. 5 situações cotidianas. Sua resposta revela se você é dependente ou soberano. Situação 1. A pessoa que você gosta demora 8 horas para responder. Dependente. Fica ansioso, cria teorias, manda mais mensagens. Soberano. Segue a vida, responde quando conveniente. Não permite que isso afete sua paz. Situação 2. Alguém te critica publicamente. Dependente. Se defende desesperadamente, busca validação de outros. Perde o sono. Soberano. Avalia se a crítica é válida. Aprende se for, ignora se não for, mantém dignidade. Situação 3. A pessoa cancela planos em cima da hora. Dependente. Aceita, perdoa, fica disponível para reagendar. Soberano. Estabelece consequência clara. Não tem problema, mas da próxima vez não posso garantir disponibilidade. Situação 4. Você não é convidado para algo que esperava. Dependente. Se corrói, questiona seu valor. Busca explicações. Soberano. Percebe que não era prioridade. Ajusta investimento futuro. Não internaliza como falha pessoal. Situação 5. A pessoa que você ama diz: preciso de espaço. Dependente. Entra em pânico, tenta negociar, implora para não ser abandonado. Soberano. Respeita o pedido. Usa o tempo para fortalecer a si mesmo, sabe que se a pessoa não volta, não era para ser. Se você respondeu como dependente em 3 ou mais situações, o trabalho começa agora. Se você respondeu como soberano na maioria, você está no caminho, mas a jornada não acaba aqui, porque soberania não é destino. É prática diária. Masterclass da autossuficiência. Até aqui você dominou a teoria. Entendeu os mecanismos da dependência, desconstruiu os mitos, aprendeu os princípios maquiavélicos e implementou as etapas práticas. Mas a verdadeira maestria não está em saber. Está em aplicar em todos os contextos da sua vida, porque soberania parcial não é soberania, é negociação. Vamos integrar tudo em 4 tipos de relacionamento. Relacionamentos românticos. Aqui está o campo de batalha mais difícil, porque é onde a dependência emocional se disfarça melhor de amor. A soberania romântica significa: você ama intensamente, mas não precisa desesperadamente. Você investe profundamente, mas monitora a reciprocidade.
Você está presente, mas não perde sua identidade. Quando há desrespeito, você não ameaça sair. Você simplesmente sai. Quando há reciprocidade genuína, você celebra e intensifica investimento. O soberano romântico jamais implora para ser escolhido. Ele deixa claro seu valor através de ações, não de palavras. E se a pessoa não vê, ela não merece acesso. Simples assim. Relacionamentos familiares. Este é complicado porque tem história, porque tem sangue. Mas soberania não respeita DNA, respeita dignidade. Você pode amar seus pais, seus irmãos profundamente, e ainda assim estabelecer limites não negociáveis. Não aceito ser desrespeitado mesmo que seja minha mãe. Não permito manipulação emocional mesmo que seja meu pai. A soberania familiar reconhece que você não escolheu essa família, mas escolhe ativamente como será tratado dentro dela. E quando o custo de permanecer é sua paz mental, você cria distância, não por crueldade, por sobrevivência. Relacionamentos profissionais. A dependência aqui se manifesta como medo de perder emprego, de desagradar chefe, de não ser promovido. O soberano profissional entende: você vende seu tempo e habilidade, não sua dignidade. Quando há exploração sistêmica, você não reclama eternamente. Você se prepara e sai. Quando há respeito mútuo, você investe e cresce junto. Mas seu valor profissional nunca depende de uma única empresa validando você. Você constrói habilidades que o mercado valoriza, não que um chefe específico aprova. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Porque quando você pode caminhar, você não é explorado, é respeitado. Relacionamentos sociais, amizades. Aqui a dependência se esconde como lealdade. Você mantém amizades tóxicas porque já são anos de história. Você tolera ser opção porque amigo é assim mesmo. Não. Soberania social significa: você tem círculo pequeno de pessoas que investem em você tanto quanto você investe nelas. Quando há desequilíbrio constante, você não confronta emocionalmente. Você simplesmente reduz investimento. Se a pessoa nota e corrige, ótimo. Se não nota, você tem sua resposta. E você segue. Porque amizade unilateral não é amizade. É caridade emocional mal direcionada. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo: isso não me torna frio? Calculista? Sociopata? E aqui está a verdade que Maquiavel entendia, mas poucos explicam. Soberania não é ausência de emoção. É gestão consciente dela. Você ainda ama, ainda se importa, ainda investe. Mas você faz tudo isso de posição de força, não de desespero. Você escolhe onde colocar sua energia. Não é refém dela. Você sente profundamente, mas não é controlado pelo sentimento. A diferença entre o soberano e o sociopata é simples. O sociopata não sente. O soberano sente, mas não é escravo do que sente. O sociopata manipula para ganho próprio. O soberano estabelece limites para preservação mútua. O sociopata destrói relacionamentos. O soberano constrói relacionamentos sustentáveis. E a integração final. Você aplica esses princípios não como receita rígida, mas como filosofia adaptável. Em alguns contextos, você pode investir 70% antes de receber retorno. Uma nova amizade, um relacionamento iniciante. Mas você está consciente, monitorando. E se o desequilíbrio se torna estrutural? Você age. Não por frieza, por dignidade. A maestria da autossuficiência não é nunca depender de ninguém. É nunca precisar desesperadamente de alguém específico. É ter múltiplas fontes de satisfação, múltiplos pilares de identidade, múltiplas âncoras de valor. E quando você tem isso, você pode mergulhar profundamente em relacionamentos sem medo de se afogar. Porque você sabe nadar. Porque você tem onde voltar. Porque você é completo, com ou sem o outro. E essa completude, essa é a própria definição de soberania. Você começou este vídeo como dependente emocional, mendigando validação, negociando dignidade, preso em relacionamentos que drenam sua alma. Agora você tem algo que 99% das pessoas nunca terão: soberania. Você entendeu como a dependência foi instalada. Desconstruiu o mito do amor que te aprisionou. Dominou os princípios maquiavélicos de poder aplicados a relacionamentos e implementou as 7 etapas de desintoxicação emocional. Seu desafio para as próximas 48 horas: escolha um relacionamento onde você investe desproporcionalmente e aplique espelhamento calculado, sem explicar, sem anunciar.
Apenas age. E depois volta aqui e comenta. Eu escolhi soberania. Se este vídeo mudou algo, deixa o like. Se conhece alguém preso na dependência, compartilha. E se inscreve porque o próximo vídeo vai ser sobre como magnetizar pessoas de valor sem mendigar atenção. Você não é mais dependente. Você é soberano. E soberanos não imploram. Eles escolhem.